literatura médica e a minha experiência como cirurgião de ombro mostram uma alta taxa de satisfação com essa cirurgia. O índice de satisfação ele varia na literatura de 60% a 93%, mas nem todos esses tendões cicatrizam. Existe risco de falha de cicatrização e isso pode ser muito variável. Na literatura existe uma variação de 10% até 94% de falha, sendo que a média atual da literatura médica, que inclui todos os tipos de lesão e todos os tipos de paciente, é de 25%. E essa falha não está necessariamente relacionada a questões técnicas, como o tipo de cirurgia, ser aberto ou artroscópico, ou a tipo de fixação. Por que ocorrem falhas na cicatrização? Existem diversos motivos. Quanto maior a extensão, a retração e a atrofia desses tendões, desses músculos, pior será a cicatrização e maior o risco de falha. Além disso, quanto mais idoso, também maior o risco de falha. E doenças como diabetes, as síndromes metabólicas, artrite reumatoide, também aumentam o risco de falha da cicatrização. Além de o tabagismo ser um fator de altíssimo risco de falha de cicatrização. Eventualmente, as lesões podem ser irreparáveis. Existem alguns critérios técnicos, como o tamanho da retração, atrofia dos músculos ou presença de artrose, que podem já indicar se uma lesão é possivelmente irreparável. Mas, muitas vezes, a certeza só pode ocorrer durante uma tentativa, durante uma cirurgia. Para esses casos, existem 4 opções de outras cirurgias que descreverei a seguir. A opção mais simples é o reparo parcial ou das bordas das lesões, associado ao desbridamento e limpeza do ombro. Muitas vezes esse reparo ele é suficiente para trazer ao paciente uma boa função. A ideia seria permitir que os tendões residuais, principalmente do infra e do sub, funcionem como uma ponte pênsil, permitindo sustentação da cabeça do húmero durante os movimentos do braço. Outra opção mais recentemente descrita é a reconstrução da cápsula superior. Esse é um procedimento novo, com resultados iniciais apenas na literatura e na nossa experiência, porém muito promissores. Nessa técnica, o enxerto ele é suturado no local do tendão supraespinal, funcionando como um anteparo à elevação da cabeça do ombro. Nesse procedimento também são realizados os outros reparos parciais dos outros tendões do manguito rotador. Nesse exemplo, vemos uma função pré-operatória e pós-operatória de um paciente submetido a esse procedimento. Por fim, também existem procedimentos chamados de transferências musculares que podem ser realizados nessa região. A transferência consiste em inserir um músculo normal em um outro local. Ela é mais utilizada nas lesões irreparáveis dos tendões do sub ou do infra e também pode trazer excelentes resultados. E por fim, existe uma opção de tratamento para os casos mais graves, com lesões extensas associadas à artrose, que é a prótese ou artroplastia reversa. É um procedimento que revolucionou muito esses casos mais graves e uma das cirurgias mais realizadas na Europa e nos Estados Unidos nos idosos. Apesar dos maiores riscos, é uma cirurgia que permite excelentes resultados pós-operatórios em casos que antes disso não tinham muita outra solução. Obrigado por assistir. Procure um médico especialista em ombro e cotovelo para sua orientação e o seu tratamento.